que em algum momento da vida você já sentiu formigamento nas pernas, formigamento nos pés, não é? A gente não fica, ai meu Deus, está dormente. Às vezes a impressão que dá é que ele aparece quando a gente fica muito tempo na mesma posição. Você já experimentou viajar? Seja de carro, de ônibus ou de avião, às vezes você passa muito tempo na mesma posição, você vai dar aquela dormência, aquele formigamento. Mas será que isso pode ter relação com algo mais grave? Ou é simplesmente uma sensação ali e não precisa se preocupar? É o que a gente vai descobrir agora, viu? No nosso quadro Circulando com Você, a partir de hoje, toda segunda-feira. Sexta-feira ela estava com a gente e a partir de agora, toda segunda, a médica angiologista doutora Marcela Gomes participa do Com Você. Como é da semana, doutora? Boa tarde. Boa tarde, boa semana, né, Fernandinha? Boa semana para todos. E o bom de começar na segunda é que quem for com problema de postura, né, isso, já começa a semana para treinar, né? Já começa para se ajeitar, né? Para se colocar no lugar certo. O formigamento é comum, basta a gente passar algum tempo na mesma posição. Exatamente. Que algumas pessoas geralmente sentem. É normal, doutora, essa sensação? Fernandinha, não é que seja normal, mas é comum acontecer, como você falou. Na maioria dos casos, esse formigamento ele vai acontecer por algum comprometimento nervoso, ou seja, de algum nervo, né? Quando a gente passa muito tempo na mesma posição, seja porque está com a perna cruzada há muito tempo, ou mesmo numa viagem mais longa, ou até quando a gente dorme, que fica por cima assim do braço, o que é que acontece? Existe uma parada da circulação por conta daquela posição, naquele determinado local, naquela região, e o nervo, por falta de sangue adequadamente, começa a interpretar de maneira diferente o que está acontecendo. Então, ele começa a interpretar com aquela sensação, como de formigamento, de dormência, parestesia, como a gente prefira falar. Mas o que acontece? Quando a gente muda aquela posição, já volta a circulação e aí você consegue movimentar normal a mão, quando acorda, ou mesmo as pernas. Isso tudo porque voltou a circulação, o nervo recebeu novamente o oxigênio e tudo voltou ao normal. O que acontece é que existem causas vasculares, propriamente ditas, que podem causar esse formigamento de maneira persistente. Ou seja, independente de eu mudar a minha posição, aquele formigamento, aquela dormência não para. E aí a gente vai ter duas causas principais que eu queria destacar, Fernandinha. A primeira delas seria a doença arterial periférica, que é quando as nossas artérias, por conta da aterosclerose, elas começam a sofrer estreitamento, já que aquelas placas de gordura começam a obstruir. O sangue, consequentemente, não consegue passar como deveria e toda aquela região é afetada por falta de sangue de maneira persistente, né? Continuada. O sangue não chega bem na perna, então toda aquela área vai sofrer, inclusive o nervo. Então o nervo vai ficar com falta crônica de oxigênio e isso vai levar àquela sensação de formigamento, de parestesia, de tudo, aí, né? É mais mais sério mesmo, né, E aí doutora? É muito sério mesmo, acontece principalmente nos pacientes mais idosos, já que esse problema da aterosclerose ele é crônico. Ninguém vai dormir com a artéria lisa, sem placa, e acorda com a artéria cheia de placa de gordura. Não. Isso acontece com o decorrer dos anos e vai piorar com o quê? Com tabagismo, diabetes e todas essas outras condições que tendem a piorar. Hábitos, né? Exatamente, os maus Chegaram hábitos. muitas perguntas aqui. Sim. E eu não vou parar de fazer as minhas, porque aí pode ser que seja dos nossos telespectadores. Vamos lá, vamos ajudar os nossos telespectadores. Você quer mandar pergunta para a doutora Marcela? Aproveita, o nosso programa é ao vivo, é a chance de você esclarecer. 988933999. Doutora Marcela, coloque a primeira em tela, por favor, diretor. Ela comenta que tem sempre uma dor na perna esquerda e que vai até o cóccix, ou seja, sobe, né? Exato. Né? Sobe. Parece ser no músculo que toma remédio para dor logo passa, mas é só acabar o efeito do remédio que começa a doer de novo. Perfeito. Fernandinha, eu acredito que esse relato, ele é bem assim, bem sugestivo de uma ciatalgia, né? Sim. Aquela dor no nervo ciático, que ele começa assim na região até glútea e ela vai descendo pela parte lateral, a parte de fora da coxa, podendo até chegar à perna. E interessante que às vezes a pessoa trava, né? Eu tô travada, não consigo me mexer. Por quê? Porque esse ciático, que é um nervo muito importante, um nervo motor mesmo, então ele tá sob compressão. Seja por conta de alguma patologia no próprio nervo, mas pode acontecer até a musculatura.
ali na região glútea, a gente tem os músculos piriformes, eles às vezes ficam sob contração, às vezes isso até postural, e aí fica comprimindo aquele nervo e tem toda essa sensação. Isso pode vir como dor, isso pode vir como dormência, pode vir até como sensação de choque. E outra questão também tem as hérnias de disco, onde você vai ter uma herniação daquele conteúdo que era para estar por dentro da coluna e ele vai por uma alteração, às vezes, óssea, você vai ter uma hérnia de disco, daquele disco intervertebral, fica entre as vértebras e isso faz compressão na raiz nervosa, de onde sai aquele nervo, e aí você vai ter essa mesma sensação, só que de uma forma bem mais intensa. Ah, temos um relato disso. Olha aí, o telespectador o que tá comentou. Vendo? Ela diz que tem formigamento nos membros inferiores todos os dias, sofre dor ciática e quando ataca, a dor é imensa. Começa na coluna, acaba nas pernas. Ela diz que está tratando, está fazendo exercício, alongamento do quadril e pernas. Está no caminho certo, doutora? Está sim no caminho certo. Tem que fazer mesmo isso. Agora é muito importante, sabe, que vá no especialista. Nesse caso, seria o neurocirurgião, Fernandinha, que ele vai avaliar se isso se trata apenas do ciático com problema, se é uma compressão no nível da região ali no quadril, ou se é uma hérnia de disco. Isso tudo tem que saber bem certinho, porque os alongamentos, os exercícios, eles são determinados de acordo com o local onde está acontecendo essa compressão. É muito interessante porque chegam muitas pacientes homens e mulheres, no consultório vascular com esse tipo de queixa. E que realmente parece, né? A sensação que se tem é que minha circulação não está chegando, está vindo aquele formigamento. E pode ser vascular, como pode ser algo realmente neurológico, como é aquela situação. Né? Você falou de que especialista procurar e é muito importante, porque às vezes a gente passa um montão de tempo, perdendo tempo procurando e não é o especialista que vai tratar. Exatamente. Uma telespectadora comenta que a mãe dela tem 84 anos e ela está reclamando de fraqueza nas pernas, ou seja, causa dificuldade para ela andar, principalmente na perna esquerda. Tem um pouco de dor nas costas e no quadril quando aperta. O que pode ser e que especialista procurar? Então, essa questão aí, você já tem muitas queixas juntos, né? A paciente que já tem 84 anos, já tem uma série de comorbidades que às vezes fica difícil a gente dizer que é apenas uma coisa. Interessante nesse tipo de paciente é porque com a idade você tem, além de problemas que podem ser neurológicos, por tudo isso que a gente falou, mas problemas também reumatológicos, sabe? Você começa a ter as artroses, as artrites, a própria, assim, a questão do encurtamento da musculatura. Tudo isso vai fazer com que tenha esse tipo de queixas. Sinceramente, se eu for pensar só nesse relato, eu acho que interessante seria ir no reumatologista. Se é para olhar de uma maneira geral, talvez o geriatra, porque aí vê as causas gerais, não é, doutora? Isso. E aí vai encaminhando. Se ela não foi para especialista nenhuma, é que o geriatra é aquele especialista da pessoa idosa. Exato. Então você leva nele ou nela e aí essa pessoa vai fazer um encaminhamento para aquela área específica, né, doutora? Que eu acho que é importante ser observado como um todo, até porque a gente sabe que muitas vezes as questões psicológicas refletem no nosso corpo de uma maneira geral, né? Muito. Então, as questões somáticas e psicossomáticas, né? Estão juntas aí, precisa de ser olhada de uma maneira geral. Com certeza. Uma telespectadora comenta sobre dor. Ela tá com forte dor nas pernas, parece que tem uma coisa puxando. Ai, doutora, como eu conheço essa dor aí, aquele peso, aquela sensação. Exato. Pode ser, ela não comenta se tem varizes, mas pode ser. Exato. A sensação puxando é meio... Assim, é difícil vaga, a gente entender, é vaga, né? Puxando o quê? Pra onde? Não sei se a pessoa tá querendo dizer que é aquela dor que puxa desde as costas, né? Desde o quadril, que a gente pensaria naquela questão do ciático, ou se seria a dor em peso. A dor em peso parece mais realmente com a insuficiência venosa, né? A gente não tem uma circulação adequada, as veias não funcionam bem, então aquele sangue que deveria voltar para o coração acaba ficando acumulado. Então dá aquela sensação de peso, de cansaço na perna. Não sei se é isso que está falando. Agora, Fernandinha, só para falar daquela outra causa vascular, é muito interessante a gente falar no caso do formigamento, da neuropatia diabética, que acomete tantas pessoas. Tem alguns estudos que mostram que 25% até 50% dos pacientes diabéticos têm neuropatia diabética. E o que é que seria isso? Que é tão prevalente e tão importante?
Com o passar do tempo, dos anos, o diabetes, ele vai provocar uma lesão na microcirculação. São aqueles vasos menorzinhos, pequenininhos, e que são muito importantes na oxigenação dos nervos periféricos. Então, se você tem o diabetes descontrolado, isso durante muito tempo, você vai ter essa lesão na microcirculação, que pode levar a uma falta de oxigênio nos nervos, e aí você vai começar a perder a sensibilidade, principalmente nas extremidades, seja nos pés, seja nas mãos, e isso faz com que você tenha tanto formigamento, paciente que chega, minhas mãos e meus pés estão formigando. Então, você vai ter esse formigamento e, principalmente, você vai ter uma diminuição de sensibilidade que pode favorecer o diabético a ter lesões nos pés, porque ele não sente dor mais nos pés por conta disso. E isso faz com que tenha aquelas lesões, aquelas feridas que pode até acabar levando a uma amputação das pernas. Uma telespectadora comenta da relação de formigamento e dor de cabeça. Ela diz que está com a perna esquerda formigando, mas aí a gente não sabe qual é a condição. Se é um formigamento quando não está numa mesma posição, se é um formigamento... Mas também sente dor de cabeça. Exato. Tem associação, doutora? Provavelmente serão coisas distintas. Agora, por exemplo, o paciente que tem um acidente vascular cerebral, o paciente com AVC, ele pode ter formigamentos e pode ter cefaleia. Né? Aquele paciente com AVC hemorrágico, o paciente ele tem fortes dores de cabeça, que pode estar com algum tipo de sangramento, mas olha, isso seria assim muito grave, não seria uma coisa persistente, né? Não seria uma coisa que você ia estar conversando com a gente. Exatamente, seria, súbito, seria uma coisa mais grave, um quadro mais crítico, assim, que seria... Eu acredito que seja algo, assim, duas coisas diferentes, mas seria interessante avaliar para poder ter certeza, né? A gente fala aqui em linhas gerais, não é? Exato. Diagnóstico, indicação de tratamento, prognóstico, é sempre um especialista, né, doutora? Exatamente. Agora, a gente fala sobre idade e às vezes a gente acha que as situações só acontecem com o decorrer dos anos. Uma telespectadora comenta que tem 34 anos. Olha só. Tá com formigamento nas pernas, tem dificuldade, inclusive, para subir, para andar, para fazer descidas de escadas. E ela quer saber o que é que ela pode fazer para melhorar. Então, paciente jovem, dificilmente a gente vai pensar numa causa vascular, com uma doença arterial periférica ou com uma neuropatia diabética, né? Já que, na maioria dos casos, seria mais em pacientes mais idosos. Num paciente jovem, eu realmente pensaria mais em algo de neuropatia mesmo, sabe? Algo na coluna, que esteja com compressão de algum nervo, ou na própria região do quadril. Eu acho que seria interessante ir no neurocirurgião. Eu pensaria nisso, Não é normal na sua idade, a gente também não sabe as condições. Não sabe se tem obesidade, não sabe se tem, né? A gente não sabe as outras situações. A gente fala aqui em linhas gerais. Mas aí, aproveita que despertou para mandar a dúvida pra gente e procura um especialista, vá se cuidar, né? Você é super jovem, né? Tá com dificuldade. Não é pra estar com isso, né? Não é pra estar com dificuldade de subir escada, né? Isso. O marido de uma telespectadora sente cãibras. A gente tá falando de formigamento, mas as cãibras também acontecem, né? É normal, doutora? Não é normal, certo? Tem várias causas para câimbras. Aí você pode ter certeza, infinidade de causas, né? Uma delas é a insuficiência venosa, onde você pode ter aquela dificuldade da circulação no retorno venoso e isso pode levar a câimbras. Outras causas também importantes são deficiências de algumas, não são vitaminas, mas de alguns componentes importantes para a gente, como magnésio, potássio. Tudo isso é importante para que possa haver um bom estímulo neurológico, para que o músculo possa funcionar bem. E quando a gente tem disfunção nessas partículas, a gente pode ter sim câimbras. Outra questão também seria próprias alterações do músculo mesmo. Isso algumas doenças musculares podem levar a câimbras. O que é interessante, realmente tem que procurar um especialista. Pode ir sim no cirurgião vascular, no angiologista, que ele vai avaliar direitinho para saber qual é a causa que o seu marido tem. Muito bom! Começamos a semana assim, né? Com alerta geral, né, doutora Marcela? A partir de agora, o nosso encontro fica toda segunda-feira. Exatamente. E aí, doutora Marcela segue conosco durante a semana através do Instagram dela, que lá ela tem muitas dicas. Vocês podem saber onde encontra a doutora Marcela, @DRA, que é doutora.Marcela Gomes. Muito conteúdo legal no Insta da doutora. Obrigada, boa semana. E bom mês de agosto. Exatamente. Começamos ontem, né? O mês de agosto. Começamos ontem. Tá assim de pergunta, gente. Infelizmente, o tempo
voo aqui, mas acredito que a gente, contemplando alguns telespectadores, tenha contemplado a sua pergunta também, tá? Obrigada, doutora Marcela. Fernandinha. Agora...